Boa noite para você que está chegando por aqui e estava com saudade do seu podcast semanal aqui no Além do Divã. E hoje a gente vai ter só umas conversas soltas. Pode ficar à vontade. José Aldo já está chegando, Fernandes, e estamos aguardando aqui ele. Estamos adicionando o José Aldo à tela. José Aldo, lhe adicionei aqui a tela, está demorando para você aparecer aqui. Sim. Vamos tentar outra vez, José Aldo. Deixa eu enviar aqui o convite para você. Aguarda só um minutinho. Vamos ver se dá certo agora. E hoje o divã em clima de final de ano. Boa noite, Fabiola. Boa noite, estamos Tá me aqui. vendo? Estou só lhe ouvindo, José Aldo. Não estou lhe vendo. O que está acontecendo? Mas você está me vendo? Tô não. Não? Não. Eu não sei qual é o problema, se é com o meu Instagram ou é com o celular. Não tô lhe vendo, não. Você tá me vendo? Não. Não. O Marcelo está chegando por aqui também. Estou adicionando Vamos aqui ver aí. você também, Marcelo. Ó, tô vendo o Marcelo. Tá me vendo, Já. Marcelo? Oi, gente, boa noite. Tô conseguindo ver os dois. Então o problema é com a gente. Tá com, Eu tô vendo o Marcelo normal. Agora você não tô vendo, não. tá com o último problema da mesma vez, que não tô conseguindo ver José Aldo. Pois é. Boa noite, José Aldo. Boa noite, Marcelo. Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai ter conversações aqui. Vamos conversar. Temos nossas conversas são soltas e você que está chegando, que ainda vai chegar, pode ficar à vontade para comentar no chat. E também, quando a live encerrar, pode ficar à vontade para comentar também aqui no Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Pode ficar à vontade. Marcelo, José Aldo, podem ficar à vontade. Eu não estou vendo nenhum dos dois. Eu consigo ver os dois aqui. Eu tô vendo só o Marcelo. Você não tô vendo. Eu vou ficar me vendo aqui, igual o José Aldo. Eu tô vendo o Marcelo normal. Eu não tô vendo só você, Fabio. Mas o Marcelo eu tô vendo normal. Esse Acontece, problema problemas no Instagram. é por Pode isso que a ser. tecnologia é isso. Tem esses probleminha, né? Bom, Pois gente, mais é. uma vez eu quero agradecer a todos. Nós estávamos um pouco ausentes, né? Estamos retornando com o nosso último Além do Divã. Lembrando que esse programa é um programa que foi feito especialmente para você, por você. E hoje nós estamos fechando, né, o nosso último programa do ano. Gostaria de agradecer a participação das pessoas que participaram presentes, daqueles que ainda não se fazem, que vão participar. Desde já queria agradecer muito a Fabiola, né, por estar sempre comigo esse tempo todo. Nesse programa não é fácil estarmos aqui, né, já praticamente um ano do programa. E quero agradecer hoje essa participação especial do Marcelo, que cedeu um pouco do seu tempo para dialogarmos sobre conversações, né, conversas soltas, nesse último programa, Além do Divã. E eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo. Posteriormente, eu começo com as provocações. Hoje eu vou ser
o repórter, né? Hoje eu estou mais para entrevistador. E te prepara, Marcelo. Te prepare com a Fabiola também, que você também vai entrar. Então é isso, Marcelo. Vamos lá, bora ver o que vai sair aí. Gente, boa noite, José Aldo, Fabiola. O pessoal tá assistindo aqui a gente, quem vai assistir depois, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Fico agradecido mais uma vez pelo convite, né? Como eu sempre repito, quando sou convidado, eu fico muito feliz de ser agraciado com os convites. Fico feliz pelo projeto ter andado também, né? A gente sabe que, de fato, não é fácil estar aqui toda semana, fazendo o programa e tendo a nossa vida pessoal também, mas é sempre bom estar aqui batendo esse papo, por mais que a gente se encontre em grande parte do ano também aos sábados, nos cursos, né? A gente tem algumas novidades aí, mas por enquanto vamos deixar aí para depois, deixa o pessoal, como o José Aldo disse, ficar um pouco desejoso, e aí depois a gente vai revelando algumas coisas, né? Então, é um prazer estar aqui novamente, bora ver o que sai nesse papo, porque eu acho assim que quando a gente acaba se encontrando, né, tanto nos grupos, nas nossas aulas, quanto aqui pelo Instagram, sempre fica aquela falta, né? Parece que sempre faltou alguma coisa para dizer, parece que sempre tem algo que queria sair, não saiu, sempre tem um resto ali que fica, né? Como diria Lacan. Mas vamos seguindo aqui para a gente bater esse papo legal. E aí depois, se for aparecendo alguma pergunta por aqui, a gente vai respondendo. E bora ver o que o José Aldo tem preparado aí pra gente. Fabíola, gostaria de comentar alguma coisa? É verdade, Marcelo. A gente sempre sente uma falta, algo que acho que talvez na ponta da língua, que fica para depois. E talvez hoje pode ser esse momento da gente conversar sobre isso. Mas também pode ter outras oportunidades, outros momentos que a gente pode também estar aqui sentados novamente e discutir, tipo, tendo esse momento de conversa. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. E só relembrando, José Aldo, também o espaço está aberto para quem está nos assistindo aqui, se quiser participar, entrar aqui na tela conosco. É só dizer eu quero, se prontificar que a gente também adiciona. E é isso, Marcelo. Então, gente, belíssimas palavras de Marcelo, Fabíola. Como a Fabíola colocou, o Marcelo colocou a questão do desejo. Nós sabemos que o desejo está alicerçado, né, sobre uma pauta. Podemos dizer que o alicerce do desejo é uma pauta, né? E é por isso que nós estamos aqui, porque nós somos sujeitos faltosos, né? O sujeito é um sujeito faltoso, barrado, dividido. E começando, Carla, seja bem-vinda. E começando a live, eu gostaria de começar com provocações, com perguntas. Eu vou perguntar ao Marcelo, perguntar a Fabíola, e pode direcionar um, lançando pergunta para o outro, vamos conversar. Então, Marcelo, minha curiosidade hoje é como se deu a sua entrada na psicanálise? O que te tocou na psicanálise? Assim, o que te chacoalhou, que te fez assim, é isso que eu quero? Né? O que te deixou assim, podemos dizer, como Édipo, cambaleando? Não é esse que eu encontrei, eu vi esse algo ali. É isso que eu quero. Como foi? Conte-me um pouco da sua entrada na psicanálise. Foi a partir de quê? Você leu, estudou? Foi só a partir da faculdade? Ou se antes você já tinha lido alguma coisa, ou já tinha um desejo? Ou que tudo surgiu a partir da faculdade? Certo. Bom, Gisela, essa pergunta já foi me feita algumas vezes, né? Algumas pessoas já me perguntaram sobre, por conta de algumas coisas que vocês vão descobrir aqui nessa história que eu vou falar um pouco como que eu encontrei a psicanálise, né? Assim, primeiro de tudo, eu não queria fazer faculdade, não tinha, assim, nenhuma perspectiva. Quando eu era criança, né? Eu acho que como muitos garotos,
eu queria ser jogador de futebol. Jogava bola na rua, em casa, saía correndo da escola para ir jogar bola. Joguei em escolinha, meus pais pagaram para me jogar. Tive a oportunidade de ir para outros estados, mas nunca fui. E aí chega um momento em que você termina o ensino médio, né? Vai fazer Enem, vai fazer vestibular e você tem que escolher alguma área, algum lugar para ir. E aí eu me deparo, né, eu faço o Enem, tiro uma nota relativamente boa, consigo colocar minha nota em educação física no SEMA na época, 2018. Mas aí acaba não dando certo, né? Faço o vestibular do Pitágoras, que hoje em dia é em Anguera, e consigo passar. E aí tinha que colocar as opções, né? E naquela época não tinha pesquisado sobre muita coisa, mas assim, eu já fui muito religioso, né? Eu era católico, sou crismado, inclusive. E aí os amigos sempre diziam, né? Ah, Marcelo, tu é um bom ouvinte, tu dá bons conselhos. E aí no meu imaginário, né? O psicólogo era essa pessoa que escutava, dava conselhos, enfim. E aí eu falei, rapaz, eu vou tentar Conselheiro, no psicologia. caso, né? Exatamente. Conselheiro, né? Exatamente. Aí eu falei, vou tentar psicologia, né? Coloquei como primeira e segunda opção. Enfim, acabou que consegui, passei no vestibular, entrei. Aí no primeiro período da psicologia, lembro que eu acho que isso foi, sei lá, tipo, 15 de fevereiro de 2018, 14, alguma coisa assim, que foi minha primeira aula. Eu tive uma cadeira de História da Psicologia, com uma professora muito querida, que eu adoro bastante. Hoje em dia somos não tão próximos assim, mas é uma professora muito querida. Vez e outra a gente se fala. Acho que não sei se tu chegou a conhecer ela, José Aldo, que é a professora Bruna Mussalem. Já sim. Já, né? Maravilhosa ela. E aí ela dava aula pra gente, né, da minha turma de História da Psicologia. E aí ela apresenta as teorias psicológicas, né? A fundação da psicologia com Wundt, aí depois o Freud, com essa perspectiva mais clínica, acaba influenciando a psicologia também. Enfim, behaviorismo, teoria cognitivo comportamental, humanismo, certo. E aí em 2018 já começa a me interessar um pouco mais, né? A professora Bruna Mussalem falava muito bem dessas teorias, falava muito bem da própria psicanálise também. E eu falei, rapaz, isso aqui é interessante. Só que a professora ela dizia assim, gente, teste, né? Vamos procurar um pouco mais para ver o que vocês querem, né? Que teorias vocês querem seguir, as áreas que vocês querem seguir, para que vocês possam escolher assim com mais certeza, conheçam um pouco mais também, para que vocês possam, de repente, não ter nenhuma dúvida na hora da decisão. E aí, eu acabo entrando em grupo de estudo de terapia cognitivo comportamental. Creio que nesse grupo passei, eu acho que um ano e meio nesse grupo, mas não me identifiquei, né? Fiz parte de eventos, parte de diretoria, enfim. Aí participei de um grupo de assistencialismo, né, com o professor Graco. Na época o grupo estava lendo, eu acho que era Sem Tempo, né? E eu, aluno ali do Legal. quarto período, né, eu não entendi porra nenhuma do que estava passando ali. Eu fui uns 3 encontros e aí eu falei, cara, isso daqui pode ser que um dia eu volte aqui, mas no momento não consigo abarcar esse negócio ainda. Isso em 2019 ainda. E aí nessa época eu saio do grupo de estudos de TCC. Aí tinha uma professora muito querida também, que é psicanalista, a doutora Pétria. E ela tinha um grupo de estudos de psicanálise, mas na época acabou se dissolvendo, ela ia refundar de novo, mas ela acabou saindo da faculdade. Mas em 2019 eu me aproximo da professora Pétria. Ela dava aula para minha turma de desenvolvimento humano. E aí ela sempre colocava psicanálise no meio, enfim. E aí eu, naquele ímpeto, né, de curiosidade, de aprender, eu sempre ia tentar ela no final das aulas, né? Ela acabava e ia lá falar de psicanálise com a professora Pétria. E aí, nessa época, uma tia minha me deu um livro, Interpretação dos Sonhos. Interpretação dos Sonhos do Freud, né? O volume 1, que era uma edição que tinha 2 volumes. E eu lia e ia tirar dúvida, né? Ia tentar a professora Petra e tal, professora, isso daqui é desse jeito, não sei o quê. Aí, em 2019, eu já tenho mesmo assim meio que um direcionamento, né? Deixa o TCC de lado, o behaviorismo nunca me chamou a atenção. O existencialismo também nunca me identifiquei tanto, por mais que eu gostasse, lesse filosofia, mas eu tinha meio que mais assim estava mais puxado mesmo para psicanálise. E aí conheço outros colegas que também eram na psicanálise, conheço Rayane, conheço o professor Wilson Moura, aqui de São Luís também. E aí quando chega na 2020, na pandemia, foi a época que eu ia ter psicanálise, né, presencial.
E estava naquele ímpeto, né? Tinha comprado mais uns 2 livros de psicanálise, tinha lido artigo, não sei o que, estava me preparando. E aí eu só tive 2 aulas presenciais com a professora Petri, o resto foi tudo online. Né? Foi quando a pandemia de fato apertou, tudo ficou EAD. Eu não tive esse contato assim que eu gostaria de ter. Né? Esse contato assim mesmo mais próximo, de estar mais perto, mas é nessa época que chega a pandemia. É o momento que eu começo a me dedicar muito à leitura, começo a comprar muitos livros de literatura e começo a comprar livros do Freud também. Né? Quando eu tive a cadeira de psicanálise, foi um momento assim mesmo que eu acabo me decidindo, de fato, a seguir esse caminho. Eu já vi de algumas leituras, de alguns momentos, e aí eu já estava gostando muito, né? O Freud explicava, tinha o Freud com sua escrita de uma hermenêutica muito boa sobre o que se passa com o indivíduo, né? E eu fui me interessando bem mais. E aí, em 2020, quando chegar a pandemia aperta de vez, eu compro meus livros e começo a ler. Começo a ler, participo do grupo de estudo do professor Wilson Moura. Em 2021, quando já estava assim encaminhado, já tinha dado palestra, já tinha falado bastante sobre psicanálise, as pessoas começavam a me procurar para falar sobre psicanálise. Né? Tanto que na faculdade eu era conhecido como Marcelo da Psicanálise. Né? As pessoas me chamavam de Freud, enfim, essas coisas. E eu me identificando com aquilo também. Aí quando chega 2021, a Rayane ela tem uma live com o José Aldo no Google Meet. Aí eu acabo participando, né? José Aldo, eu sou de Chapadinho e tal. Eu falei, pô, caramba, o cara lá de Chapadinho, na minha cidade, né? E tal. Aí eu chamo o José Aldo no privado. Oi, José Aldo, boa noite, tudo bem? Sou de Chapadinha também, gostei da tua live e tal, foi bacana. Aí, enfim, José Aldo responde e tal, legal, não sei o quê, e fica por isso mesmo, né? Aí depois o José Aldo me procura pra gente, cara, bora fazer um curso de introdução à psicanálise e tal. Aí eu falei, bora, vamos tentar fazer algo aí. E aí nessa época eu já estava encaminhado para psicanálise, né? Tipo, eu já estava mesmo, eu falei, não, cara, vou partir daqui mesmo. Tô com um arcabouço teórico interessante já, então eu vou seguir. Aí quando eu começo esse curso com o José Aldo, né, a Fabiola é uma das primeiras pessoas que aparecem nos cursos. A minha mulher, Isabela, também depois participa. Maria Luísa, Noélio, que foi meu aluno de estágio agora, também passou pelo grupo. Danilo, que também foi meu aluno agora. E outras pessoas também. Né? Aí eu tomo gosto pela coisa, né? As pessoas começam cada vez mais a me identificar, né? Tipo assim, não, pô, sabe de psicanálise, tu fala bem, palestra, né? Vi que tá fazendo curso agora. E eu começo a comprar mais livros, vou me interessando, faço meu Instagram aqui do MF Divaneios para falar algumas coisas. E aí, posteriormente, vem Lacan, né? Vou fazer análise. Enfim, aí essas coisas vão se emaranhando e cada vez tendo essa certeza do que eu queria, né? Mas assim, o momento de virada, obviamente, é quando eu leio a Interpretação dos Sonhos, do Freud, de 2019. Mas o momento assim que mexe é no primeiro período da graduação, né? Quando a professora Bruna fala de psicanálise, eu falei, cara, isso daqui é bacana. Eu quero esse negócio aqui. Só que eu segui o conselho da professora, eu fui testar, né? Aí, das outras, assim, eu não me identifiquei, né? Talvez eu tenha me identificado mais ainda com o existencialismo, né? Parte ali do Heidegger, do Sartre, do próprio Nietzsche, do que da filosofia em si. Mas a psicanálise sempre foi quem me chamou mais atenção, né? Vi uma estruturação assim muito interessante, principalmente depois que eu comecei a me aprofundar um pouco mais em Lacan, com a questão da lógica, da linguagem, dos matemas, eu fui percebendo que a coisa de fato foi encaminhando para algo que eu conseguia me enxergar, né? E a partir do momento também que as pessoas começaram a me colocar nesse lugar de alguém que sabia de alguma coisa de psicanálise, que falava sobre, aí eu acho que foi de fato um momento assim que eu me decidi, né? Mas a faísca, assim, foi acesa lá em 2018, lá no primeiro período de psicologia. Enfim, aí dessas coisas que eu contei, de lá para cá é história, né? Hoje me identifico mesmo como alguém que seguiu esse caminho da psicanálise, alguém que ministra aulas, né? Nos últimos 4 meses foi monitor de estágio da clínica lá aqui do Anhanguera, que foi onde eu estudei, né, com ênfase em psicanálise, estava supervisionando uns alunos. Então, de fato, esse caminho tá mais concretizado agora, mas começou mesmo lá em 2018 e tive esses caminhos, assim, por outras teorias, mas que não me chamaram a atenção como a psicanálise, né? Não me deixaram cambaleando, como disse José Aldo. Muito bom. Agora eu vou direcionar a pergunta para Fabiola.
Fabíola, e você, Fabíola? Qual foi o seu primeiro momento com a psicanálise, quando você assim se deparou e viu, é isso que eu quero para mim? Houve uma identificação com a psicanálise. Está me O escutando, primeiro Fabíola? momento, tô ouvindo. O primeiro momento, José Aldo, que eu tive com a psicanálise foi no meu curso de pedagogia, que eu tenho formação em pedagogia, e eu não me lembro o ano, mas eu iniciei o curso em 2007 e concluí em 2011. No curso, eu tive a disciplina de psicologia da educação, e dentro da disciplina, nós tivemos também alguns textos, porque a gente não tinha, na época, não se apropriava do livro de Freud. Tinha leituras, tinha texto, tinha apostilas, mas a gente não tinha o acesso ao livro mesmo dele em si. Então, a gente ouvia falar do Freud, da psicanálise, mas não era tão aprofundado como a gente faz dentro de um curso que você ministra. E assim, eu tive um interesse pela psicanálise naquele momento, mas só que eu fiquei só naquele momento ali da disciplina, dos textos, vendo falar da teoria psicossexual de Freud, que dentro do curso é falado isso, né? Não basicamente como é abordado dentro do curso, especificamente do jeito que acontece a aula, como você ministra, como os professores da aula ministram. Não, é discutido a teoria psicossexual. E eu busquei um pouquinho de leitura e também gostei. Só que, encerrando o curso, eu não tive mais acesso aos conteúdos, nem leitura, mais nada de psicanálise. Quando eu fui trabalhar também em Chapadinha, que eu fiz o curso de Chapadinha, trabalhei na clínica com a psicanalista e lá eu iniciei também, tinha um grupo de estudo, eu iniciei algumas leituras, poucas leituras, assim como eu iniciei o curso, infelizmente o grupo se desfez, se dissolveu, nesse período também. Não tenho certeza se José Aldo ainda lembra que eu também estava no grupo de estudo, mas eu Sim, sim, sim. estava Sim. também nesse grupo de estudo. Foram Lembro. poucas aulas, eu não me lembro se iniciou no mês de fevereiro, mas eu acho que no mês de abril, talvez o grupo se desfez. Eu parei naquela época de estudar psicanálise. E aí dei continuidade na vida de quem faz faculdade para pedagogia, vai fazer concurso, buscar estudar para aprovação na carreira pública. Entrei para a carreira pública, hoje eu sou professora da rede municipal aqui no município de Vargem Grande. É uma trajetória de um município para outro, é São Benedito Urbano Santo, aliás, São Benedito Urbano Santo, Chapadinha e agora Vargem Grande. E estou aqui em Vargem Grande. Aí eu já trabalhando aqui na minha área, me deparo com uma publicação de José Aldo na internet, acho que foi no Facebook, publicando que estava tendo um curso em aberto, o primeiro curso, que foi de Freud, a introdução. E aí eu fiquei com vontade de voltar a estudar sobre psicanálise. Aí entrei em contato, manifestei o interesse que queria participar, queria estudar. E aí entrei para o grupo de estudo. E a partir dali foi justamente naquele período de pandemia, onde, bem, 2021, no início ali, onde a gente já estava passando pela fase mais complicada, já entrando nos processos mais abertos. E aí eu estava tendo contatos não só com a psicanálise, mas também em outro momento separado, também tendo as vivências dentro de grupos de participação social, que atualmente eu deixei mais um pouco de lado e me coloquei mais à disposição para estudar psicanálise. Que desde o início, quando eu vi, foi algo que me chamou a atenção, me chamou o interesse e me despertou para me poder conhecer um pouco mais. E de 2021 para cá, a gente já está encerrando o ano de 2023, é algo que eu quero para mim.
levar a psicanálise. Esse ano, eu tive a experiência de fazer o vestibular para filosofia, o curso de filosofia pela UEMA, e eu vou fazer filosofia pela UEMA, porque a psicanálise puxa muito da filosofia. E eu vejo que eu tenho essa carência de buscar me aprofundar um pouquinho mais na filosofia, para mim também poder compreender a psicanálise. E para mim está assim, caminhando a psicanálise. Eu vou ter que recorrer também à filosofia, buscar o que os teóricos e os filósofos falam, um pouco mais da teoria deles, para mim também poder compreender psicanálise. É diferente cada um buscar a sua forma de compreender a psicanálise, todo mundo busca por um caminho. E eu vejo que o meu vai ser esse, eu também buscar a filosofia, compreender mais, estudar, aprofundar a filosofia, para mim também poder compreender mais a psicanálise. É isso, José Aldo. E a gente está por aqui, né? Aprendendo e compartilhando aqui semanalmente, quando a gente tem o tempo, né? Muito bom. Lacan falava que geralmente os analistas que tinham um caminho na filosofia, né, seriam bons analistas, né? Esse campo de leitura, literatura, né? Esse Lacan bebeu na fonte de Spinoza, de Nietzsche, de Chastre, ele vai beber da fonte de Coiré, Cogé, Descartes, Hegel, Heidegger, né? Então, conversa muito, tem uma grande amizade com o Sartre. E eu acho que quanto mais a gente busca o conhecimento, que a psicanálise, eu sempre digo, que todo curso que nós fazemos de psicanálise não passa de uma introdução. Porque a psicanálise é um saber contínuo. Não é algo que não é algo limitado. Eu peguei o diploma de psicólogo, agora eu autorizo-me psicólogo, alguém me autorizou psicólogo, a instituição me autoriza psicólogo, e pronto, está acabado, está fechado dentro dessa caixinha, não. A psicanálise é um caminho contínuo. Parece que é um caminho que nunca vai ter fim. Porque quanto mais tu estuda, mais tu vai tendo a sensação de que não sabe de nada. Tem dia que eu estou lendo, às vezes me baixa assim um vazio. Poxa, eu pensei que eu estava bem, mas não sei de nada de psicanálise. E aí entra naquela desejo de ler mais, de ler mais. Então a psicanálise, por isso que a formação da psicanálise é uma formação contínua. É uma formação que não tem tempo determinado. Existe tempo determinado. É o tempo. Todo dia você está lendo, comprando novos livros, buscando, se alimentando de algo novo. Cada dia tem. Nós vivemos essa psicopatologia da atualidade, então, muito plural, né? Diversificada, não há mais um sintoma único, há algo que um sintoma pode viver assim, mascarado, camuflado, né? Com várias outras coisas. Então, o analista tem sempre que estar, como diz Lacan, se reinventando, se reinvente. Né? Não crie, mas se reinvente. Né? Descobrindo e buscando mais, não na teoria, a sua prática, o divã. Lacan vai dizer que a ignorância toda, que quanto mais, por mais que nós saibamos toda essa literatura, toda essa teoria psicanalítica, mas isso não é nada. Não é nada comparado quando você se depara com um paciente, porque cada sujeito é um sujeito singular, cada qual tem sua subjetividade, singularidade. Um sintoma pode ser para uma depressão, pode ser para um, para outro, mas todo mundo é atravessado de forma diferente. Então, não há algo padronizável que eu atendi um depressivo, por exemplo, e eu curei dessa forma, entre aspas, dessa forma. E aí eu pego esse primeiro padronização, passo para outro. Não funciona na psicanálise. Porque a psicanálise é a clínica da subjetividade. É a clínica do sujeito que sofre, do sujeito do pátio, né, do sofrimento. Então, é muito diferente. Me lembrando quando eu fiz faculdade de psicologia, me lembrando que às vezes os professores se fechavam um pouco também. Parecia que não queria que nós
o péssimo da psicanálise, para dizer que queria esconder a psicanálise, né? Mas sempre fui um curioso. Vou falar da minha entrada na psicanálise. Eu entrei na psicanálise com meus 15, 17 anos. Já ia te perguntar mesmo, uma vez tu comentou no grupo, mas tu deixou essa história vazia. Não, eu conheci psicanálise quando eu tinha 17 anos, aí tu não continuou. Então eu comecei a psicanálise com 15 a 17 anos. Um amigo meu que era filósofo, chamava filósofo de rua, não filósofo por diploma. Porque eu acredito que nenhuma faculdade forma um filósofo. Porque o próprio Kant dizia que não se ensina filosofia, aprende-se a filosofar. Emmanuel Kant. Eu concordo com essa frase. E ele era um cara muito intelectual, né? Me deu um livro de filosofia, e ele falava muito de Freud. E aí, falando de Freud para mim, e de repente eu fiquei apaixonado por aquele Freud. Deu uma paixão assim, fulminante. Tinha Freud. Aí eu comecei, garoto do interior, sem condição financeira, comecei a pegar corte de revista, onde eu achava que eu via o nome Freud, eu cortava. Eu tinha uma mala velha, uma mala antiga demais. Tinha foto de Freud, tinha tudo, texto, tudo estava lá guardado. Antiga demais, porque tudo que estava relacionado a Freud, eu guardava. Então foi assim, eu costumo dizer que minha paixão por Freud foi uma paixão assim transcendental. Né? Eu coloquei Freud assim como minha figura paterna mesmo, assim, que me preencheu todas as minhas lacunas. Para tu ter uma ideia, Marcelo e Fabi, eu até sonhava com Freud, sonhava cuidando dele. olha o tamanho da transferência. Olha a transferência. Né? E aí, apaixonado pela psicanálise, quando de repente teve um curso aqui de psicanálise, e eu comecei a estudar, a ler, um grupo legal, eu estudando, comprando material pouco, eu sem dinheiro, sem trabalhar na época, mas sempre que tinha ali eu estava, mas já tinha feito uma leiturazinha de psicanálise muito boa, e aquilo ali foi me dando fomentação, mas aí tu lê o livro daquele, tu pensa, pô, já sei psicanálise? Não. Aí que tu vai ver esse grande oceano que é a psicanálise, né? Que um livro só não te torna, um curso não te torna. E aí tu vai tendo que caminhar. E aí quando conheci o Dr. Eduardo num curso que ele teve aqui em Chapadinha, e a Anícia, primeiro conheci a Anícia, ela veio, e aí nós conversamos muito, e de repente, aí posteriormente foi o Dr. Eduardo, e a doutora Eduardo me tocou também. Quando eu vi a Eduardo é como se eu tivesse visto Freud naquele momento, né? É a transferência. E a doutora Eduardo disse, pô, muito bom. Vou tu fazer análise, muito bom. Aí eu fiquei fazer análise, aí começou a me falar, eu comecei. Aí fui para São Luís, participar de seminário, de conferência, conferência, na delegação de psicanálise, eu fazia parte, né? A Nícia, outras pessoas lá, e sempre eu frequentando. E aí, de lá para cá, desses 15, 17 anos de idade, a paixão freudiana ainda está mais viva do que nunca, essa virulência, né, com Freud, essa paixão que eu tenho foto dele, eu tenho um quadro que eu desenhei dele, o primeiro quadro, o desenho dele está até no meu consultório. Então é isso. Então foi uma paixão e de lá para cá, e aí eu era muito, aquela pessoa assim, muito freudiano mesmo, freudiano apaixonado mesmo por Freud. E aí foi quando comecei a conhecer Lacan. Aí, quando eu li Lacan a primeira vez, me deu uma dor de cabeça tão grande. Meu Deus, que loucura é essa aqui? Matheus? Aí desandou o negócio, rapaz, eu vou ler Freud mesmo, deixa esse negócio de Lacan pra lá. Deixa de mão, exatamente. E aí eu comecei. Aí, então lá tal, mas era aquela coisa pequena, que rapaz, eu vou estudar. E aí hoje eu tenho minhas leituras diárias de Lacan, de Freud, por isso Freud tem um livro que diz porque Freud, que aquele que não leu Freud e é especialista em Lacan, é porque nunca leu Freud. Porque o próprio Lacan dizia, antes que me leiam Freud, porque quanto a mim eu sou lacaniano, eu sou freudiano, cabe a vocês serem lacanianos, né?
E aí eu comecei essa leitura de Lacan sozinho, buscando alguma coisa, assistindo alguma coisa. Hoje, né, tá mais fácil, né? Mas naquele tempo Sim. sozinho, não tinha esse recurso que nós temos hoje, internet, vários profissionais dando aula. E aí, e hoje eu posso dizer que a psicanálise é minha paixão. Eu até brincava com uns amigos meus, que ele dizia assim, tu tem alguma religião? Eu disse, não, minha religião é a psicanálise. E o meu Deus é o Freud. Eu brincava com isso, né? E o meu Deus é o Freud, né? E aí, rapaz, tem valor. Mas eu tinha até a professora Pétrea, ela falava assim, hoje e lá me chamava de Lacan na faculdade, eu na faculdade, Lacan, mas quando tu fala, a gente vê o desejo, assim, o brilho dos teus olhos, tu fala com amor, tu fala com carinho. Ela sempre falava isso, tu gosta mesmo, a gente vê que tu defende mesmo a causa da psicanálise, tu fala mesmo, entende? Eu sou apaixonado mesmo pela psicanálise. Então, aí veio pela filosofia também existencialista, né, que a filosofia existencialista também, Matheus, é uma filosofia muito linda. A gente foi Sim. estudar, linda, sabe? Também fala do existencialismo, né? Psicologia existencialista, sabe? Fala sobre isso. E Heidegger, Kierkegaard, eu gostava muito de Kierkegaard, né? Filósofo da angústia. Então, são os filósofos que me aprisionaram e dentro disso eu sempre fui identificado assim, com essa filosofia, desde novo, de filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, eu imaginava, viajava desse cara, Freud, Kierkegaard, Karl Marx, então, apaixonado por Karl Marx, Nietzsche, então, né? Então, esses caras que foram formulando, e aí depois conheci Lacan, e hoje a gente tenta compreender Lacan, tentar, né? Porque, como eu falei, a psicanálise, todo curso de psicanálise é apenas uma introdução. Porque não dá para a gente fechar a psicanálise, dizer é isso, acabou e pronto. Não tem como. Porque Lacan é Sim. esse camaleão que está sempre se reinventando. E cada dia surge mais algo novo, mais novo. E a gente fica, né? Assim, leitura, quem que eu vou ler, qual o livro que eu vou ler para me conseguir entender, pelo menos um pouquinho, tentar transmitir isso. E aí comecei a estudar sozinho praticamente. Na leitura eu parto, diariamente eu estou lendo, diariamente eu estou comendo psicanálise, né? Eu só ando com livro dentro da minha bolsa, onde eu ando é livro, diariamente eu paro um pouco, vou ler. E é isso, a psicanálise, como eu falei, essa paixão fulminante, esse amor fulgurante, né? Podemos dizer assim, que nos capturou, né, Marcelo? Então, Aí também foi na cara e coragem, né? O que tu me falou aí me lembrou um pouco também da do meu percurso. Porque quando eu começo a estudar, por mais que como eu falei anteriormente, eu conversasse vez em outra com a professora Petra, eu começo sozinho também. Eu pego o livro de interpretação dos sonhos e falei, rapaz, eu vou ler esse negócio aqui, né? E aí eu pesquisava alguma coisa, via um artigo, um vídeo, e tentava, né, articular esse negócio. Aí, obviamente, depois fui conhecendo um grupo de estudos, fui conhecendo outros profissionais. E aí depois, assim, para muito aluno que me conheceu posteriormente, né? Tem alguns alunos que estão, alguns lá do grupo, por exemplo, Daniela, que teve no nosso último curso, né? Nos últimos 2 ou 3 cursos, e outras pessoas também me colocam nesse lugar, né? Como alguém que elas se espelham, né? Alguém que passou também pela faculdade, hoje em dia está no mercado de trabalho, enfim. E aí eu sempre as pessoas sempre perguntam, né? Não só elas, mas outras pessoas, né? Tipo assim, a formação em psicanálise, como é? Eu saí da faculdade de psicologia, já posso ser psicanalista? Como que acontece esse negócio, né? Eu falei assim, ó, gente, quando eu comecei minhas coisas, eu comecei também na cara e coragem, né? Eu tinha uma curiosidade e eu fui buscar. E aí hoje em dia eu dou algumas dicas, né? Para quem quer seguir, tem os cursos que a gente faz, tem algumas escolas né, daqui de São Luís que fazem alguns seminários abertos, como é o caso da Orla, que já fez alguns. Tem a delegação como é Maranhão que de Psicanálise também, participei sim, muito, tem o pessoal da escola do corpo freudiano, sou enfim. freudiano. E aí eu sempre falo para as pessoas buscarem um pouco mais, indico algumas leituras, porque, como o José Alto falou, né, esse caminho da psicanálise ele é contínuo, né? E aí você vai construindo essas coisas. Não é algo que
você faz um curso ali de 1 ano, como geralmente acontece na Orla, 1, 2 anos, e você já sai psicanalista. Não, eu conheço aqui Freud, conheço Lacan, conheço Marco Antônio Coutinho Jorge, conheço um pouco do Christian Dunker, do Marco Leite, da François Doutor, então sou psicanalista. Só que aí tem outras coisas que acabam atravessando a gente dentro desse percurso, né? O Lacan falava sobre essa questão de autorizar-se, né? Algumas escolas trabalham com essa questão do passe, que você faz os cartéis e faz os seminários, enfim. Aí, claro, vem toda aquela discussão, né? O que faz um psicanalista? É a escola de psicanálise? Você, de repente, ter, por exemplo, vamos supor, 5 anos de estudos aí, fazendo sua análise, mas não são sede da escola. Você pode ser psicanalista? Claro que você pode, né? Trabalhando dentro da ética, você fazendo suas supervisões, fazendo seus atendimentos, tendo seu arcabouço teórico sólido, você pode ser psicanalista. Só que dentro do nosso fazer existe uma ética, né? E é por isso que a gente fala, né? Se você não faz análise, você não é psicanalista, né? Então, assim, se você de fato não está implicado com o seu próprio percurso, você não pode se implicar com o percurso de uma outra pessoa que te busca, te colocando nesse lugar de um mestre, de um sujeito de suporte de saber, como a gente bem já falou nos nossos cursos. Então, assim, esse caminho da psicanálise, de fato, ele é contínuo, né? A gente tem que ir construindo essas coisas para que a gente possa chegar em um momento e se autorizar-se, né? Ah, sou analista, sou psicanalista, eu faço psicanálise, né? E aí, claro, tem muitas dúvidas que surgem dentro desse percurso, mas é necessário que a gente vá construindo. É muito importante que você colocou aí, porque eu estava olhando, um cara colocando, seja psicanalista em 12 meses, em 12 dias, 14 dias, seja um psicanalista. Então, esses cursos são fraude. Ah, uma carteirinha, um diploma, todo dia, um mês para você ser psicanalista, receba a sua carteirinha, faça parte do conceito de psicanálise, isso aí é fraude. Freud bateu contra isso. Isso é fraude. Não entre nesse engano. Porque a psicanálise, como dizia Lacan, a psicanálise ela é um trabalho contínuo. O analista se autoriza por si próprio, mas se autorizar por si próprio é uma responsabilidade muito grande. Eu lembro-me quando eu fui em ortogar, que eu era psicanalista, eu tinha medo demais. Será que eu suporto essa carga de dizer eu sou psicanalista, estou praticando a psicanálise? Porque é um peso muito grande. Devo ser psicanalista e muito mais por você de ser um psicanalista lacaniano. Há uma responsabilidade muito grande, há um peso muito maior de você carregar, porque você é olhado, visto com outro olhar. Então, é algo assim muito profundo. Então, a psicanálise, 12 dias, 14 dias, um mês, não forma ninguém psicanalista. O que forma o analista é o divã. O que forma o analista é o divã. Por isso que certa vez perguntaram Marco Coutinho Jorge, o que forma o analista? Ele disse, análise, 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 análise. É tua análise, é tua travessia nesse divã que vai formar o psicanalista. Isso você pode saber, ter toda essa enciclopédia, tanto de livro, saber ele de cor e salteado, mas isso não faz analista. Não faz analista. Você pode saber Lacan de cor e salteado, Freud de cor e salteado, mas isso não forma analista. O que forma analista é sua travessia no divã. Tu te despir no divã. É voltar para dentro de você do divã. É o seu diálogo com o seu próprio consciente. Aí Marcelo me falou do livro A Interpretação do Sonho. Foi o primeiro livro que eu ganhei, era tipo uma bíblia para mim. Quando eu li esse livro, eu ficava maravilhado. Né? Freud, Interpretação do Sonho. A gente até brincar com isso. Aqui é a bíblia do psicanalista. Né? Interpretação do sonho, né? Então, a gente vai indo buscando conteúdo. E aí, muitas vezes, tu tem um livro, aí eu sei psicanálise. Não! Na psicanálise, você nunca vai conseguir capturá-la. Você nunca vai conseguir abraçá-la totalmente e dizer eu tenho o conhecimento psicanalítico. Você nunca vai ler Lacan e dizer que eu sei Lacan. Você nunca vai ler Freud para ter uma ideia. Teve texto de Freud, Marcelo Fabiola,
que passaram 70 anos estudando para saber o que Freud queria dizer. E aí tem gente que diz assim, Freud é fácil. Entende? Ela passaram 70 anos para tentar entender essa máquina. Lacan leu uns 30 anos aí para ele começar o seminário Sim. dele de verdade. E é por Imagina a isso que gente, ele né? dizia, quanto a mim, eu fui o único Eu vou para filho de Freud. filosofia, Marcelo. Oi? Por isso que eu vou para filosofia, para poder Ajuda bastante também. Ajuda muito também. Filosofia é. E filosofia é um campo ainda mais profundo também, porque é um campo muito de leitura. É muito de leitura, leitura mesmo. Quando você parte para o filósofo Hegel, Kant, Sartre, não sei o nada, não sei o tempo de Heidegger, né, Kierkegaard. Você vê uma leitura muito. E o monstro dos monstros, vamos chamar assim, Nietzsche. É uma maravilha ler esse personagem. É muito forte ler Nietzsche. Agora, Nietzsche é forte. Se você não estiver bem estruturado psicologicamente, você pode chacoalhar, hein, Marcelo? Porque a leitura dele é muito forte. Demais, Né? demais. Tanto que a Mas, gente. Nietzsche, né? Eu acho que nos últimos 30 anos, talvez. Até um pouco mais recente também, Nietzsche tem se tornado muito pop, né? As pessoas dizem que são niilistas, achando que Nietzsche era niilista, né? Então as pessoas não entendem de fato, digamos assim, a mensagem que o Nietzsche queria passar e acabam levando isso para uma outra perspectiva, né? exatamente. Quando Nietzsche fala lá em, não lembro qual é o livro, não sei se é Crepúsculo dos Ídolos, que ele fala que Deus está morto, né? E as pessoas interpretam essa frase como se Nietzsche fosse o maior ateu da Zaratustra. história. Zaratustra. Também Sim, fala. exatamente, no Zaratustra. E aí as pessoas interpretam isso como se o Nietzsche fosse o maior ateu da história, ou como se ele tivesse, de fato, tentando, assim, destruir as religiões dessa maneira, né? Claro que ele tem uma crítica muito grande à moral, à própria religião, à metafísica ocidental, que veio da Grécia, né, com Platão, Aristóteles. Mas a gente percebe que Nietzsche é um personagem que você vai lendo ali o que Nietzsche escreve, ele escreve em aforismos, né? Então, muitas vezes, aquilo que ele escreve, por mais que seja muito forte, parece poesia, né? Mas, assim, é como se fosse uma poesia quase que caótica, né? O Nietzsche fala umas coisas, assim, bem interessantes. Tem um livro dele que é A Genealogia da Moral. Bravo, bom. E aí tem uma parte que o Nietzsche ele fala sobre a questão do trabalho, né? Ele fala, assim, que o trabalho ele vai começar a substituir as outras coisas da vida, né, o ócio da admiração das coisas, da natureza, né? O Nietzsche gostava muito da natureza, tanto que ele vivia na Itália porque ele dizia que a Itália era muito linda, né? E aí o Nietzsche ele vai dizer que o trabalho ele vai começar a substituir essas coisas que são, digamos assim, que eu não lembro o adjetivo que ele usa, né? Mas ele falava sobre essa questão da admiração, da natureza, das coisas da vida. Ele vai dizer que a gente vai se ocupar tanto com a questão do trabalho que a gente vai esquecer a vida. Né? E aí você vê hoje em dia as teorias neoliberais, né? Os autores que falam sobre isso hoje em dia. Né? Você vê que o cara estava falando isso no final do século XIX. Né? Quando Nietzsche fala da morte de Deus, o Nietzsche fala dessa morte da metafísica que anuncia que viriam a existir outras coisas que viessem substituir essa figura divina. Né? A gente sabe que na Alemanha surgiu o nazismo, na Itália surgiu o fascismo, coisas que colocavam uma ideologia, uma ideia em um centro de alguma coisa para substituir um pai, digamos assim, que morto, né? Deus está morto, né? O que resta para a gente, né? Esse vazio a gente vai preencher com o quê, né? O Nietzsche falava sobre essa questão da morte de Deus. Mas ele fala também que as grutas ainda, levando em consideração que as grutas ainda só vai aparecer a sombra de Deus nessas grutas. Sim, sim. Tanto Ele que o homem vai se colocar a... nesse lugar também, né? O Hitler se coloca nesse lugar como essa grande figura. Enfim, aí não só o Nietzsche, né? Mas outros autores como Dostoiévski, não tem o livro dele chamado Os Irmãos Karamazov, ele fala sobre isso, né? Que o homem ele sempre vai buscar meios de idolatrar alguma coisa, mesmo que não exista mais Deus, mas o homem vai tentar achar alguma coisa. O próprio Hegel, lá no final do século XVIII, ele vai falar que a Europa ela vive uma crise porque o cristianismo estava começando a morrer, né? Os homens não estavam tomando cuidado com essas coisas que estavam acontecendo, né? Então, quando você vai estudar psicanálise, o Lacan, né, principalmente a psicanálise lacaniana, o Lacan ele vai citar esses caras, né? Vai citar o Heidegger, o Hegel, o Kant, o Nietzsche, o Spinoza, o Aristóteles. Descartes, né? Sim, exatamente. Então você vai vendo que você não precisa
digamos assim, que necessariamente ler todas as obras de Hegel, né? Mas você tem que entender a essência daquilo que Hegel está falando. Tanto que a gente fez um curso, né, Geraldo? O grande outro em Lacan e no Hegel, né? O que o Hegel queria dizer com esse outro, né? O que o Descartes queria dizer sobre a questão, por exemplo, dessa cisão da rescosta da resistência, né? O que a filosofia tem a dizer sobre nós como seres humanos também? Porque a filosofia, né, a grande parte, quer desvendar esse que eles chamam de ser, né? Eles querem saber qual que é a essência do ser, né? O Heidegger passa quase a vida inteira falando sobre, fazendo uma crítica à metafísica ocidental, né? Dizendo que a gente nunca tinha se perguntado de fato o que era o ser, né? O que constitui a gente enquanto ser, por que nós não somos entes, né? Então, a partir disso, existe também uma construção que o Lacan pega dessa filosofia para que ele tente também tentar desvendar esse sujeito do inconsciente, esse inconsciente, né? Lacan vai beber de outras fontes como a linguística também. Então a gente vai percebendo que estudar psicanálise não é só estudar psicanálise, né? Você acaba pegando outros autores também, estudando linguística, matemática, dos matemas, antropologia, filosofia, E a gente enfim, vai aí a ver gente vai também, seguindo. a gente vai ver também, Lacan disse que foi Marx que trouxe o sintoma. Sim, Marx que trouxe o sintoma, né? E aí a gente vai ver que Freud gostava muito de Marx e de Feuerbach, né? Gostava muito de Feuerbach. Então a gente vai vendo que os pensadores eles têm uma contribuição muito grande. Eu sempre digo, tem pessoas que criticam, por exemplo, muito Marx. Ah, Marx foi os capitalistas, e as pessoas que têm conhecimento, muitas vezes, Marx foi um vagabundo, não quis trabalhar, foi tentado pela mulher, mas não sabe a grandiosidade de Marx, né? E que hoje ainda é vivo, Marx é vivo nesse sentido. Porque o que é que Marx vai dizer? Uma frase que não sai da minha cabeça, quando Marx diz, não é o, não é o ser, não é a consciência que determina o ser. Olha, quer dizer, não é a consciência que determina o ser, mas o ser social que determina toda e qualquer consciência. Olha aí. Que nós somos constituídos não é mais pelo ser, mas é pelo ter. Né? E o capitalismo, nós vemos disso, que matou o ser humano, que hoje tu vale uma mercadoria. É uma mercadoria de troca. Se tu funciona, bem. Se tu não funciona, bem também. E o sistema não está nem para ti. E essa ideia de toda luta é luta, de fato, toda luta é luta de classe. Né? Então, não é a consciência que determina o ser, mas é as condições sociais que determina toda a consciência. Né? E eu acho interessante que ele fala que a filosofia passou muito tempo. O que é que Marx quer dizer? A filosofia passou muito tempo contemplando a natureza e ele, que agora é a hora de mudá-la, de transformá-la. Porque nós ficamos muito, segundo Marx, nós ficamos muito esperando em Deus e divindade e esquecemos de agir. E a nossa falta de ação foi que gerou o quê? Que gerou a pobreza, que gerou a miséria, porque nós estamos sempre determinados por uma questão divina, porque acreditamos que é o divino que vai determinar como a minha vida vai ser. Se eu sou pobre, é porque não é de Deus. Se eu sou rico, porque eu sou abençoado de Deus. Isso, os neoliberalistas pregavam isso. Tu é pobre é porque tu está condenado ao inferno. Os protestantes falavam isso nesse período. E tu é rico é porque tu é abençoado de Deus. Porque a tua riqueza estava alicerçada com tua condição com Deus. Eu sou rico é porque... E aí tu te lembra do calvinismo. O calvinismo vai dizer que tu está determinado a ser rico ou a ser pobre. Tu é rico porque tu é abençoado. Tu é pobre porque tu não é abençoado. É como se fosse condenado. E Karl Marx luta contra essa ideia. Que as condições sociais determinem a gente. E a gente deve lutar, e a gente deve correr atrás. Né? Então, e Nietzsche, vamos entrar voltando para Nietzsche, que eu gosto do Nietzsche da questão do Deus dionisíaco. O Deus dionisíaco, que é aquele Deus que vai contra esse Deus apolíneo, o Deus da razão, mas o Deus dionisíaco é aquele Deus da força de potência, que tem vontade de potência, que quer viver a vida e que não se esconde de trás de algum amuleto, de alguma religião, ou que tem medo de ir para o inferno, e esquece de viver o melhor aqui na Terra porque tem medo de ir para o inferno.
quer viver o instinto, a natureza, a sua vida, amar a natureza, viver a vida, porque está com medo de um inferno. E aí se limita a esse cristianismo do inferno, como ele dizia, né? Que não foi a morte de Cristo, mas foi não a cruz de Cristo, mas sim a condenação do homem, porque o cristianismo matou a vontade de potência de viver. Porque tu não vive mais uma vida aqui, porque tu vives só além de uma vida além do mundo. E tu não aproveita esse espetáculo da vida, do que é a vida, do que é viver, porque tu tem medo, abdicando de todos os teus instintos, da vontade de potência para viver em função do além. E aí ele fala uma poesia, praticamente para mim é uma poesia, que ele diz assim: eu amo aqueles que não buscam uma razão para existir por trás das estrelas. Né? Isso é muito, muito, muito bom. Isso. Fabiola, tá por aí? Então, gente, tá, a conversa tá tão aqui que a gente acaba, mas é isso aí, conversações. Estou por Fabiola aqui, tá por aí. está chegando às 20 horas e 55 minutos. E a gente vai entrar nas nossas considerações finais, José Aldo e Marcelo. Vamos lá. Então, Marcela, a gente tem que fazer mais uma dessas de férias. Porque o Tem que tema é tão fazer. gostoso que a gente não consegue. Mas essa é a proposta, né? Eu passo para a Marcela, as considerações. Vai ficar aqui vai ficar aquele resto ali para a gente trabalhar posteriormente. Posteriormente. Enfim, tô muito agraciado, né, de estar aqui, como eu já falei. É sempre um prazer, né? Por mais que, como eu já disse, já passo o ano encontrando família, José Aldo, os alunos que participam com a gente, né? As nossas conversas no WhatsApp também. Mas é sempre muito bom daqui, né? Conversar. Eu acho que hoje assim foi bem mais contraído, né? Porque quando o José Aldo propõe algum tema, enfim, eu vou ali no Freud, no Lacan e vem um roteiro aqui e tal, e eu falei, tem que falar isso, esqueci de falar aquilo e agora. Mas hoje foi esse papo mais descontraído, né? Que foi muito bom. Me lembrou assim, até a mesma conversa que eu tenho com meus amigos, né? A maioria dos meus amigos são psicólogos, né? O meu grupo assim de amigos restritos são psicólogos. Aí só tem uma pessoa que é enfermeira, né? E tem um amigo meu que é médico. O resto é só psicólogo, né? De psicanalista só eu e a Isabela, né? Que é minha mulher, está se formando agora em psicologia. O resto é análise do comportamento e TCC. Né? Então, às vezes a gente tem um embate, tem Danilo, né? Que é existencialista. Às vezes eu tenho um debate assim, uma coisa mais acirrada. Mas nada assim que estrague a amizade, não. A gente sempre vai trocando essa ideia mesmo para ir Isso conversando. É bom. Esse papo é sempre muito enriquecedor para mim, né? Então, para aqui Exatamente. é muito bom, deixando assim essa coisa. Não exatamente que não seja sério aqui isso que a gente está conversando, mas ser algo mais solto, né? Da gente mesmo se encontrar e de repente deixar esse negócio aqui mais leve. Então, foi muito bom. Agradeço estar aqui. Muito feliz mesmo de ter participado. Vamos fazer um outro momento aí para de repente umas outras perguntas, né? Algo que a gente acaba não discutindo tanto nos grupos ou aqui nas lives, algumas coisas assim mesmo do nosso percurso em si. Mas agradeço mesmo o convite, né? Ano que vem a gente está de volta aí no Divã novamente, quando quiserem me convidar, com certeza eu vou participar sim. Ano que vem a gente tem algumas coisas aí que a gente está planejando, umas coisas bem legais, né? Acho que a gente vai dar uma elevada assim de patamar naquilo que a gente já vinha desenvolvendo. A gente vai traçando aqui o nosso percurso também como alguém que quer transmitir psicanálise, que quer levar isso para frente também, até porque ultimamente tem surgido muitas dúvidas aí em relação à psicanálise é ciência, o que é psicanálise, né? Vez em outro esse debate ele vem à tona, acho que inclusive depois a gente pode fazer talvez um curso ou uma live mesmo para falar um pouco mais sobre isso, para a gente discutir um pouco mais, que eu acho importante também, né? A gente saber o que faz um psicanalista, o que é psicanálise, o que não é. Então, enfim, a gente tem tempo aí para discutir nessas coisas. Então, fica aqui meu obrigado, fico muito feliz de ter participado. E a gente retorna no próximo ano aí com tudo para cada vez mais, como eu sempre digo para os meus alunos, né? Espalhar a palavra do Freud, assim como os missionários fazem espalhando a palavra de Deus, a gente vem aqui espalhar a palavra do Freud, do Lacan, convertir os alunos aí no estágio,
né? Estava brincando com meus alunos para conseguir converter 2 de vocês que estavam na dúvida, né? O resto vocês aí que vocês veem aí. Então, é sempre bom estar nesse meio da psicanálise mesmo, conversando um pouco mais. Então, fica mesmo aqui, obrigado, e a gente retorna numa próxima. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a presença de todos, Jamile, que está por aí ainda, trabalhadores, acadêmicos. Sejam bem-vindos. A ideia, você falando aí, vem minha ideia, que nós poderíamos pegar esse grupo de pessoas, eu também gosto de debater, a pena, Marcelo, é que o tempo é curto, né, no Instagram, parece que não demora muito, a gente fazer um grande enquete sobre o existencialismo, falar de filosofia, religião, política, como a gente está falando, conversa solta, a gente batendo vários papos, conversando com várias pessoas de ideias diferentes, pensamentos diferentes. Então, gente, eu quero agradecer a todos pela presença. Esse é o nosso último programa desse ano, além do Divã. Né? Quero agradecer a presença especial de Marcelo, que tem sempre nos honrado com sua presença. Quero agradecer ainda mais Muito bom, Marcelo. A Fabíola, eu sempre digo que sem a Fabíola eu não existo. Ela que está sempre comigo aí, me ajudando, me tirando algumas dúvidas. E no final do outro ano nós estamos com muito custo aí, uma proposta que eu vou fazer no meu Instagram é Lacan sem máscara. Eu vou trabalhar Lacan sem máscara, fazendo uma Lacan na linguagem simples, alguns textos falando da biografia dele, falando alguns conceitos lacanianos de forma simples e bem didática para a gente ir conversando. E então, dos projetos, tem o nosso curso, que a gente ainda está organizando o que é que a gente vai fazer, qual o curso, né, Marcelo? Estamos trabalhando. E quanto mais gente, eu queria agradecer a todos, desejar uma belíssima noite e um belíssimo e um riquíssimo Natal, um feliz ano novo, a todos vocês, a todas as famílias, a todos vocês que me acompanharam até aqui, até hoje, que vem sempre me acompanhando nas redes sociais. Um abraço a todos vocês. Quero agradecer a Fabíola, Marcelo, e todas as pessoas que estão sempre comigo no curso, né? E todos aqueles alunos também que estão conosco, já faz há 2 anos, né, Marcelo? Há 2 anos que estão conosco. Um Feliz Natal para todos vocês, um grande abraço. A mãe da Júlia esteve por aí, dona Patrícia, um grande abraço para ela. E a todos que fez com que esse programa, além do Divã, fosse possível. A todos que estão aqui nos ajudando, participando, né? Para nós continuarmos dando força, porque não é fácil a gente preparar material, a gente tem que estudar, e a gente está cansado, né? Mas a gente vencemos até aqui, né? Marcelo, Fabíola, né? Quanto mais, muito obrigado a todos. Passo a palavra para a Fabíola. Obrigada, Marcelo, por estar aqui conosco, por compartilhar também um pouco da sua experiência. E Isso. Ficou aqui aberto para a gente voltar também aqui do início do ano, né? Quem sabe com novas conversas soltas ou fazendo já uma leve introdução do curso que vai iniciar no início do ano. Então, pessoal, fique à vontade. Se você quiser dar um spoiler dos cursos, pode ficar à vontade também, Marcelo. Mas a gente tem muita coisa aí, tem muita coisa aí. Tem Lacan em filosofia, tem questão de amor, qual é exato aquele amor, gozo, Lacan de Divã. Tem umas coisas aí, né? Vamos deixar mais pra frente. Como diz, deixa o pessoal ficar desejoso. Mas tem muita coisa boa, tem coisa bem interessante aí pra gente trabalhar. Então é isso. E é isso, pessoal. Agradecer ao José Aldo por também estar aqui sempre e pelo convite que me fez para estar aqui com ele. Eu também não seria nada aqui no Divã sem você, José Aldo, e sem o público também, né, que nos acompanha, desde agosto de 2022, sem o público aqui acompanhando ao vivo, ou então depois, quando a live encerra, que fica salvo, vai lá dar uma assistida, a gente não estaria aqui. Não é fácil a gente criar expectativas e achar que toda live que a gente vai estar aqui vai ter um público grande, mas não é assim, a gente já se conformou, né, José Aldo? A gente sabe que não é assim, a gente já compreendeu como é
que é feita a questão da divulgação da psicanálise para o nosso público. E a gente só tem a agradecer a você que passa ao vivo, a você que passa depois, que encerra, que passa no outro dia, que passa na outra semana, que passa no mês que encerrou a live, enfim, ou aqui no Instagram, ou no YouTube. Nós também pedimos, se você quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Quiser deixar sugestões, pode ficar à No vontade. próximo ano. E no início do ano, você vai acompanhar as novidades aqui do Divã. Também irá acompanhar, não sei se vai ser nesse ano, vai depender do que a gente vai organizar junto no grupo. Se as divulgações dos cursos que vão iniciar vai ser ainda esse ano, se vai ser no início do ano. Aguardem a gente concluir como é que vai ficar. E um Feliz Natal a todos que nos acompanharam. Marcelo, para você e sua família, José Aldo, para você e sua família, e também para todos que nos acompanham. Não podemos deixar um Feliz Natal para todos, né, gente? É verdade. Feliz Natal para todos. Com certeza, Obrigado, Feliz Natal, gente. Boas festas para todo mundo. Ano que vem a gente vai retornar. Até o próximo ano. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.